Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Eu sou Paulo Fernandes, estamos na disciplina de pré-cálculo, ok? E hoje nós vamos ver as composições de funções, funções inversas e mais algumas coisas, com crescentes e decrescentes. No caso das funções, nas combinações de funções, o que é uma combinação de função? Nada mais é que o processo de você juntar duas funções com o mesmo parâmetro. Então eu tenho f mais g de x vai ser igual a um f de x mais um g de x. Ou um f menos g de x é igual a um f de x menos um g de x. Ou um f, uma função f vezes uma função g de x, é uma função f de x vezes uma função g de x. Ou uma função f dividido por uma função g de x é f de x dividido por g de x. E aqui nós temos, por exemplo, nós temos a função f de x e a função g de x, ok? E como é que você vai calcular f mais g vezes 5? F mais g de 5. Então é uma função f mais a função g, vou somar as duas e onde for x vou substituir por 5. Muito simples, que é o que mostrado na solução A. Na solução B, eu tenho apenas f mais g. Então, quem é f mais g? Está lá, f de x é raiz de x menos 3 e g de x, raiz de 8 menos x. Está resolvido o problema. Substituindo em 5 na de baixo, que eu tenho na C, calcule f de g de 5. Então, eu tenho f vezes g com ponto 5. Basta eu fazer essa multiplicação, raiz de 3, raiz de 2. Vai dar o resultado. E na última eu tenho f vezes g de x. F vezes g de x, a raiz de x menos 3 vezes a raiz de 8 menos x. Então não há dificuldade alguma em você entender sobre essa parte da composição de funções. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x e tenho uma função f de x igual a raiz de x, g de x, x mais 3. Eu posso ter um h de x, que nada mais é do que f de g de x. Que eu vou ter quem? Seria a raiz. Quem seria meu x? Meu g de x, x mais 3. Substituindo, fica meu f de g de x. Ok? Aí coloca na composição, se f e g forem funções, então a composição de f e g representada por f, que é a composição de f composta em g, é a função definida por f de g. Tranquila e calmamente. Então, temos um exemplo aqui também, onde você tem f e g de x. Então, no f de g de x, calcula f de g de x no ponto 3. Basta substituir ambos. F, nós já temos quem é. G, nós já temos quem é. F de g de 3 é um quinto, ok? Então, não tem dificuldade alguma. Porque x ao quadrado, onde for x, eu vou colocar x ao quadrado lá. X ao quadrado dá 9, 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4, fica 1 sobre 9 menos 4, 5, vai ficar 1 sobre 5. Tranquilo, esse é o A. Temos também o B e o C. Mas a mais interessante é nós vermos a representação do que é o f de g. Então eu tenho a minha entrada x, tenho uma função g, tenho uma função f, e a minha saída é a função f de g de x. Ok? Essa é a que nós temos que ter em mente quando nós visualizamos uma composição de função. Nesse caso, a ordem que você vai fazer as coisas, ele pode fazer toda a diferença. Então, f de g é diferente de g de f. E basta fazer um exemplo simples como esse, onde você tem f de x, 1 mais x e g de x, x ao quadrado. Se você inverter, os resultados serão diferentes. Se eu tiver f de x, f de g, né? f de g no ponto 4, eu terei o resultado 17. Se eu tiver o g de f no ponto 4, o meu resultado é 25. Basta substituir. Então são coisas diferentes, porque se eu tiver f de g, eu vou ter f de g. Então, aonde for x aqui, eu vou colocar x ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 16, que dá 17. Se eu inverter, aonde tiver x, eu vou colocar 1 mais x. Eu vou ter 1 mais x, entre parênteses, ao quadrado.
Aí eu tenho que fazer o quadrado do binômio, que é o quadrado do primeiro termo, 1, mais 2 vezes o primeiro, 1, vezes o segundo termo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. 4 vezes 4, 16. Então, isso eu vou ter o resultado de 25. É interessante ver a composição da função. A gente vê até isso quando você faz f de g, na função pura, eu tenho 1 mais x ao quadrado, e eu faço g de f. Eu vou ter x ao quadrado, mais 2x mais 1, ou 1 mais 2x mais x. Ok? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Temos também a função identidade, no qual f de x igual a x. Nesse caso, na função identidade eu não altero. Meu f de x é igual ao meu próprio x. E agora, existem muitas aplicações que serão vistas durante o curso de engenharia. Você vai observar onde vai ser utilizada a função identidade para se chegar à própria função. Parece que não tem muita utilidade, mas tem, muito utilizado. Ok? Nós temos a associação de funções, onde o f de g de h você pode representar também como o f de g de h. Então, nós temos essas representações de função, ok? E aqui temos um exemplo que é interessante que se siga o passo a passo para que você entenda o que é que está sendo feito em cada uma das partes. Quando eu faço f de x, f de g de x ou g de f de x, ok? As funções inversas. Resumindo, a partir de um resultado de uma função, eu posso chegar à primitiva daquela função, a função inversa. Por exemplo, eu tenho aqui, temos um exemplo, eu estou supondo que f de x igual a 3x, ok? Meu f de x é 3x. Então, determine x tal que f de x igual a 6. Para f de x ser igual a 6, eu tenho meu f de x que é 3x. Então, 3x igual a 6, x igual a 2. Então, refaça para f de x igual a 300. Eu tenho lá que meu f de x já foi dado, é 3x. Então, meu x é 100. Eu estou fazendo a inversa. Se f de x for igual a y, então meu x é igual a 3. Veja, eu estou indo partindo do sistema oposto. Eu estou saindo do resultado para chegar na função. Eu tenho minha função inversa. Pode ser visto também por esse exemplo, para chegar da escala Fahrenheit para a escala Celsius, ok? Dentro dessas funções, nós também podemos entender as funções bijetoras, injetoras e sobrejetoras. Então, não tem muita dificuldade. Para uma função injetora, o que eu tiver no meu domínio, a minha imagem pode aparecer mais pontos do que o meu domínio. No caso da minha função sobrejetora, ainda que eu tenha mais pontos no domínio do que na imagem, mas todos os pontos na imagem, todos os pontos na imagem têm um correspondente no domínio. Então, todos os pontos de A se encontram em B. E veja que A tem mais pontos do que B, mas isso não é importante. No caso da injetora, todos os meus domínios correspondem à imagem, porém eu posso ter mais objetos na imagem do que simplesmente aqueles que aparecem no domínio. E quando eu tenho uma função bijetora, eu só tenho um ponto do domínio que aparece na imagem. Para cada ponto do domínio, eu tenho um ponto também, eu tenho um resultado na imagem. Okay? Não há sobra de elementos e nem há cruzamento de elementos do domínio para a imagem. Então, como é que é visto uma função inversa? Uma função inversa ela é f de menos 1 de y, que é igual a x. Ou o f de x significa que f de x igual a y. Então, parece uma coisa lógica, né? Mas é necessário a gente entender. Então, vamos ver isso por essa função. F de x igual a 2x mais 3. E pede para calcular f de menos 1 de 11. Então, f de menos 1 de 11, que vai dar o que? F 2x mais 3, que é igual a 11. A solução é x igual a 4. F de 4 igual a 11. Portanto, f de menos 1 de 11 vai ser igual a 4. Então, não tem muita dor de cabeça em relação a isso.
Aí ele diz mais, determine uma fórmula para f de menos 1 de y. Então, se eu tenho 2x mais 3, que é a minha função, ela é igual a y. Se eu quero saber quem é meu f de menos 1, é y menos 3, ok? Dividido por 2. Eu vou dividir ambos, primeiramente eu vou subtrair ambos de 3, porque aqui vai dar 0 no primeiro, terei menos 3, y menos 3. Depois vou dividir por 2. X dividido por 2 vai dar o próprio x, e aqui eu vou ter y menos 3 dividido por 2. Assim eu vou ter meu f de menos 1 de y, é y menos 3 dividido por 2. Tudo tranquilo, basta você imaginar que eu preciso resolver essa pequena equação, certo? Em relação ao que eu quero, que é x. Eu quero saber quanto é x aqui. Só isso. E aqui tem um exemplo de função inversa. Por exemplo, se eu tiver o f de x, que é igual a x mais 2. Quem é meu f de menos 1? Então, se eu tiver lá, se for meu f de menos 1 de y, então vai ser y menos 2. Se for 3x, vai ser y sobre 3. X ao quadrado, que é o inverso. Eu faço a pergunta, qual é o inverso dessa função? Qual é o inverso de x mais 2? É y menos 2. Qual é o inverso de 3x? É x dividido por 3. No caso aqui eu não estou trabalhando com x, mas com y. Y dividido por 3. Qual é o inverso do quadrado? É a potência. Qual é o inverso? Qual é a potência? Não, a raiz quadrada. Qual é o inverso da raiz quadrada? É o quadrado. Se fosse a raiz cúbica, era o cubo. Se fosse x dividido por 2, seria 2x. Eu penso qual é a função que gera o inverso daquilo que eu estou tratando. X mais 2 é o que eu tenho. Qual o inverso dele? X menos 2. É o inverso dele. Então, basta pensar dessa forma. O inverso da multiplicação é a divisão. O inverso do quadrado é a raiz. O inverso da raiz é o quadrado, ou o cubo, ou raiz à quarta, é a quarta potência. Não é uma coisa do outro mundo. Então, no caso dessa função, se você imaginar um equipamento que está fazendo isso, eu tenho o f de x, e quando eu colocar na função inversa, eu vou ter o meu x original. Então, a entrada que eu tenho é a minha função, coloco, aplicando nesse equipamento, entre aspas, a minha inversa, eu vou ter a minha entrada. Que a minha entrada agora é a saída, é o x. Antes eu entrava com x e saía com f de x. Agora eu entro com f de x, faço a função inversa e saio com o meu x. Ok? Aqui temos alguns exemplos também, para que sejam realizados. Então, vamos um pouco mais à frente. Então, são apenas alguns exemplos, você pode ver isso por um gráfico. Então, se eu tenho essa função gráfica, que representa ela, qual seria a inversa dela? Basta multiplicar ela por menos 1. Pode ver que eu vou ter ela invertida, todos os resultados dela invertidos. Então, vou botar ela para cá. Aqui eu tenho ela, aqui eu tenho a inversa dessa função. No caso, f multiplicado por menos 1. Vou ter ela f de menos 1. Para ser mais exato, eu tenho o inverso dessa função. Tendo o inverso dela, eu tenho essa resposta para ela. Ok? Eu tenho também que entender o que são funções crescentes e o que são funções decrescentes. Então, vamos lá. Uma função crescente é em um intervalo para qualquer i no intervalo de a maior que b. Se tivermos f de a, de a menor que b, perdão. Se tivermos f de a menor do que f de b. Então, essa função ela é crescente. Então, nós temos essa função, que ela vai de menos 1 a 6, e ele pede para determinar se ela é crescente ou decrescente. No caso de uma função decrescente, okay? A função de decrescente em intervalo π para qualquer valor a e b, sendo a menor que b, se tivermos f de a maior do que f de b. Então, você tem essa relação. O que é que nós temos aqui? Primeiro, ele pergunta em a função, aqui, ó, determine o maior intervalo no qual a função é crescente. O maior intervalo no qual a função é crescente vai estar entre 1 e 5. A função está crescendo. Então, eu tenho os resultados de a e b e eles vão crescendo. Bom, e a função é decrescente entre
menos 1, ó, ela vai descendo em 1. Perdão. Eu vou aumentando os valores, certo? Menos 1, menos 0,5, 0 e 1 meu domínio, e a minha imagem vai diminuindo os valores. Enquanto aqui entre 1 e 5, o meu domínio vai aumentando, eu tenho um resultado, 1,5, veja que vai crescendo. No momento que eu vou crescendo os valores no domínio, no eixo X, os meus valores no eixo Y também vão crescendo. Aqui eu tenho aproximadamente, vamos colocar aqui o menos 1 da vida, aí eu vou crescendo, menos 5, ó, menos 0,9, 2, menos 0,7, 2,5, 0,5, 3, 0, 3,5, 0,5, 4, aí vou subindo até chegar em 5. Então, cada vez que eu vou subindo nos valores com os valores do domínio, o meu valor da minha imagem também vai subindo. Cada vez que eu vou subindo nos valores do meu domínio, se a minha imagem os valores forem decaindo, eles forem descendo, então minha função ela é decrescente. Por exemplo, se eu for ver entre 5 e 6, ok? Eu tenho o valor decrescente, porque cada vez que eu vou crescendo 5,1, os valores vão caindo, ó, em Y, eles vão diminuindo até chegar mais próximo possível 0, a 6 já vai estar diminuindo, se for crescendo também, ele vai chegar em 0, ok? Então, vamos lá. Então, ele coloca esse gráfico, e esses 3 gráficos, e pergunta, a função f é crescente, decrescente ou nenhuma delas? Então, veja, se eu estou trabalhando com essa função, vamos começar aqui, vamos supor que aqui fosse menos 10, um exemplo. Eu tenho um valor de menos 10. Vou para menos 9, veja, eu estou subindo, estou aumentando, menos 9, menos 10, menos 10, menos 9, menos 8, estou subindo de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, estou subindo. Os meus valores de Y, eles estão subindo também ou eles estão caindo, estão reduzindo. Aqui eu tinha, vamos supor que aqui fosse 10, 10, 9, 9, aqui ó, 8 aqui aproximadamente 3, aí 7 aproximadamente 5, 7 aproximadamente 1, em 5 eu vou ter, em 4 aqui eu vou ter 0, veja, então em mais ou menos aqui, menos 3 eu vou ter 0, alguma coisa, aí vou caindo. Cada vez que eu vou aumentando meus valores no eixo em X, os meus valores no meu eixo em Y estão reduzindo, então essa função é decrescente. Já essa função, eu vou aumentando os valores em X, tá vendo? E meus valores em Y, eles vão aumentando. Então essa função é crescente. Então essa função aqui, eu tenho parte dela decrescente até o eixo mais ou menos aqui, eu tenho ela decrescente, e aqui ela começa a ser crescente, porque os valores vão subindo no eixo em X, e eles também vão crescendo no eixo em Y. É interessante a gente pesquisar e entender o que é uma função crescente e decrescente e uma função inversa. Okay? Então aqui temos alguns exemplos para vocês calcularem e trabalharem no caso das funções, ok? E para você identificar a função em que parte a função é crescente, em que parte a função é decrescente. É interessante nós vermos isso, lembrando, cada vez que eu vou aumentando os meus valores em x, se meus valores em y forem caindo, a minha função é decrescente, se eles forem subindo, minha função é crescente. Então, é bem tranquilo de nós avaliarmos isso. Tenham todos ótimos estudos e muito obrigado. Sejam todos bem-vindos à Faculdade Netcom. Eu sou Paulo Fernandes, estamos na disciplina de pré-cálculo, ok? E hoje nós vamos ver composições de funções, funções inversas e mais algumas coisas, com crescentes e decrescentes. No caso das funções, nas combinações de funções, o que é uma combinação de função? Nada mais é que o processo de você juntar duas funções com o mesmo parâmetro. Então eu tenho f mais g de x vai ser igual a um f de x mais um g de x. Ou um f menos g de x é igual a um f de x menos um g de x. Ou um f, uma função f vezes uma função g de x
é uma função f de x vezes uma função g de x, ou uma função f dividido por uma função g de x é f de x dividido por g de x. E aqui nós temos, por exemplo, nós temos a função f de x e a função g de x, ok? E como é que você vai calcular f mais g vezes 5? F mais g de 5. Então é uma função f mais a função g. Vou somar as duas e onde for x vou substituir por 5. Muito simples, que é o que mostrado na solução A. Na solução B eu tenho apenas f mais g. Então quem é f mais g? Está lá, f de x é raiz de x menos 3 e g de x raiz de 8 menos x. Está resolvido o problema. Substituindo em 5 na de baixo, que eu tenho na C, calcule f de g de 5. Então eu tenho f vezes g com ponto 5. Basta eu fazer essa multiplicação, raiz de 3 raiz de 2. Vai dar o resultado. E na última eu tenho f vezes g de x. F vezes g de x, a raiz de x menos 3 vezes a raiz de 8 menos x. Então não há dificuldade alguma em você entender sobre essa parte da composição de funções. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x e tenho uma função f de x igual a raiz de x, g de x, x mais 3. Eu posso ter um h de x, que nada mais é do que f de g de x. Que eu vou ter quem? Seria a raiz. Quem seria meu x? Meu g de x, x mais 3. Substituindo, fica meu f de g de x. Ok? Aí coloca na composição, se f e g forem funções, então a composição de f e g representada por f, que é a composição de f composta em g, é a função definida por f de g. Tranquila e calmamente. Então, temos um exemplo aqui também, onde você tem f e g de x. Então, no f de g de x, calcula f de g de x no ponto 3. Basta substituir ambos. F, nós já temos quem é. G, nós já temos quem é. F de g de 3 é um quinto, ok? Então, não tem dificuldade alguma. Porque x ao quadrado, onde for x, eu vou colocar x ao quadrado lá. X ao quadrado dá 9, 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4, fica 1 sobre 9 menos 4, 5, vai ficar 1 sobre 5. Tranquilo, esse é o A. Temos também o B e o C. Mas a mais interessante é nós vermos a representação do que é o f de g. Então eu tenho a minha entrada x, tenho uma função g, tenho uma função f, e a minha saída é a função f de g de x. Ok? Essa é a que nós temos que ter em mente quando nós visualizamos uma composição de função. Nesse caso, a ordem que você vai fazer as coisas, ele pode fazer toda a diferença. Então, f de g é diferente de g de f. E basta fazer um exemplo simples como esse, onde você tem f de x, 1 mais x e g de x, x ao quadrado. Se você inverter, os resultados serão diferentes. Se eu tiver f de x, f de g, né? f de g no ponto 4, eu terei o resultado 17. Se eu tiver o g de f no ponto 4, o meu resultado é 25. Basta substituir. Então são coisas diferentes, porque se eu tiver f de g, eu vou ter f de g. Então, aonde for x aqui, eu vou colocar x ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais 16, que dá 17. Se eu inverter, aonde tiver x, eu vou colocar 1 mais x. Eu vou ter 1 mais x, dentro de parênteses, ao quadrado. Aí eu tenho que fazer o quadrado do binômio, que é o quadrado do primeiro termo, 1, mais 2 vezes o primeiro, 1, vezes o segundo termo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo, que é 4. 4 vezes 4, 16. Então, isso eu vou ter o resultado de 25. É interessante ver a composição da função. A gente vê até isso quando você faz f de g, na função pura, eu tenho 1 mais x ao quadrado, e eu faço g de f. Eu vou ter x ao quadrado, mais 2x mais 1, ou 1 mais 2x mais x. Ok? O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Temos também a função indeterminada, no qual f de x igual a x. Nesse caso,
na função identidade eu não altero. Meu f de x é igual ao meu próprio x. E agora, existem muitas aplicações que serão vistas durante o curso de engenharia. Você vai observar onde vai ser utilizada a função identidade para se chegar à própria função. Parece que não tem muita utilidade, mas tem, muito utilizado, ok? Nós temos a associação de funções, onde o f de g de h você pode representar também como o f de g de h. Então, nós temos essas representações de função, ok? E aqui temos um exemplo que é interessante que se siga o passo a passo para que você entenda o que é que está sendo feito em cada uma das partes. Quando eu faço f de x, f de g de x ou g de f de x, ok? As funções inversas. Resumindo, a partir de um resultado de uma função, eu posso chegar à primitiva daquela função, a função inversa. Por exemplo, eu tenho aqui, temos um exemplo, eu estou supondo que f de x igual a 3x, ok? Meu f de x é 3x. Então, determine x tal que f de x igual a 6. Para f de x ser igual a 6, eu tenho meu f de x que é 3x. Então, 3x igual a 6, x igual a 2. Então, refaça para f de x igual a 300. Eu tenho lá que meu f de x já foi dado, é 3x. Então, meu x é 100. Eu estou fazendo a inversa. Se f de x for igual a y, então meu x é igual a 3. Veja, eu estou indo partindo do sistema oposto. Eu estou saindo do resultado para chegar na função. Eu tenho minha função inversa. Pode ser visto também por esse exemplo, para chegar da escala Fahrenheit para a escala Celsius, ok? Dentro dessas funções, nós também podemos entender as funções bijetoras, injetoras e sobrejetoras. Então, não tem muita dificuldade. Para uma função injetora, o que eu tiver no meu domínio, a minha imagem pode aparecer mais pontos do que o meu domínio. No caso da minha função sobrejetora, ainda que eu tenha mais pontos no domínio do que na imagem, mas todos os pontos na imagem, todos os pontos na imagem têm um correspondente no domínio. Então, todos os pontos de A se encontram em B. E veja que A tem mais pontos do que B, mas isso não é importante. No caso da injetora, todos os meus domínios correspondem à imagem, porém eu posso ter mais objetos na imagem do que simplesmente aqueles que aparecem no domínio. E quando eu tenho uma função bijetora, eu só tenho um ponto do domínio que aparece na imagem. Para cada ponto do domínio, eu tenho um ponto também, eu tenho um resultado na imagem. Okay? Não há sobra de elementos e nem cruzamento de elementos do domínio para a imagem. Então, como é que é visto uma função inversa? Uma função inversa ela é f de menos 1 de y, que é igual a x. Ou o f de x significa que f de x igual a y. Então, parece uma coisa lógica, né? Mas é necessário a gente entender. Então, vamos ver isso por essa função. F de x igual a 2x mais 3. E pede para calcular f de menos 1 de 11. Então, f de menos 1 de 11, que vai dar o que? F 2x mais 3, que é igual a 11. A solução é x igual a 4. F de 4 igual a 11. Portanto, f de menos 1 de 11 vai ser igual a 4. Então, não tem muita dor de cabeça em relação a isso. Aí ele diz mais, determine uma fórmula para f de menos 1 de y. Então, se eu tenho 2x mais 3, que é a minha função, ela é igual a y. Se eu quero saber quem é meu f de menos 1, é y menos 3, ok? Dividido por 2. Eu vou dividir ambos, primeiramente eu vou subtrair ambos de 3, porque aqui vai dar 0 no primeiro, terei menos 3, y menos 3. Depois vou dividir por 2. X dividido por 2 vai dar o próprio x, e aqui eu vou ter y menos 3 dividido por 2. Assim eu vou ter meu f de menos 1 de y, é y menos 3 dividido por 2. Tudo tranquilo, basta você imaginar que eu preciso resolver essa pequena
equação, certo? Em relação ao que eu quero, que é x. Eu quero saber quanto é x aqui. Só isso. E aqui tem um exemplo de função inversa. Por exemplo, se eu tiver o f de x, que é igual a x mais 2. Quem é meu f de menos 1? Então, se eu tiver lá, se for meu f de menos 1 de y, então vai ser y menos 2. Se for 3x, vai ser y sobre 3. X ao quadrado, que é o inverso. Eu faço a pergunta, qual é o inverso dessa função? Qual é o inverso de x mais 2? É y menos 2. Qual é o inverso de 3x? É x dividido por 3. No caso aqui eu não estou trabalhando com x, mas com y. Y dividido por 3. Qual é o inverso do quadrado? É a potência. Qual é o inverso? Qual é a potência? Não, a raiz quadrada. Qual é o inverso da raiz quadrada? É o quadrado. Se fosse a raiz cúbica, era o cubo. Se fosse x dividido por 2, seria 2x. Eu penso qual é a função que gera o inverso daquilo que eu estou tratando. X mais 2 é o que eu tenho. Qual o inverso dele? X menos 2. É o inverso dele. Então, basta pensar dessa forma. O inverso da multiplicação é a divisão. O inverso do quadrado é a raiz. O inverso da raiz é o quadrado, ou o cubo, ou raiz à quarta, é a quarta potência. Não é uma coisa do outro mundo. Então, no caso dessa função, se você imaginar um equipamento que está fazendo isso, eu tenho o f de x, e quando eu colocar na função inversa, eu vou ter o meu x original. Então, a entrada que eu tenho é a minha função, coloco, aplicando nesse equipamento, entre aspas, a minha inversa, eu vou ter a minha entrada. Que a minha entrada agora é a saída, é o x. Antes eu entrava com x e saía com f de x. Agora eu entro com f de x, faço a função inversa e saio com o meu x. Ok? Aqui temos alguns exemplos também, para que sejam realizados. Então, vamos um pouco mais à frente. Então, são apenas alguns exemplos, você pode ver isso por um gráfico. Então, se eu tenho essa função gráfica, que representa ela, qual seria a inversa dela? Basta multiplicar ela por menos 1. Pode ver que eu vou ter ela invertida, todos os resultados dela invertidos. Então, vou botar ela para cá. Aqui eu tenho ela, aqui eu tenho a inversa dessa função. No caso, f multiplicado por menos 1. Vou ter ela f de menos 1. Para ser mais exato, eu tenho o inverso dessa função. Tendo o inverso dela, eu tenho essa resposta para ela. Ok? Eu tenho também que entender o que são funções crescentes e o que são funções decrescentes. Então, vamos lá. Uma função crescente é em um intervalo, para qualquer AB no intervalo de A maior que B. Se tivermos f de A, de A menor que B, perdão. Se tivermos f de A menor do que f de B. Então, essa função ela é crescente. Então, nós temos essa função, que ela vai de menos 1 a 6, e ele pede para determinar se ela é crescente ou decrescente. No caso de uma função decrescente, okay? A função de decrescente em intervalo π para qualquer valor A e B, sendo A menor que B, se tivermos f de A maior do que f de B. Então, você tem essa relação. O que é que nós temos aqui? Primeiro, ele pergunta em a função, aqui, ó, determine o maior intervalo no qual a função é crescente. O maior intervalo no qual a função é crescente vai estar entre 1 e 5. A função está crescendo. Então, eu tenho os resultados de A e B e eles vão crescendo. Bom, e a função é decrescente entre menos 1, ela vai descendo em 1. Perdão. Eu vou aumentando os valores, certo? Menos 1, menos 0,5, 0 e 1 no meu domínio, e a minha imagem vai diminuindo os valores. Enquanto aqui, entre 1 e 5, o meu domínio vai aumentando, eu tenho um resultado, 1,5, veja que vai crescendo. No momento que eu vou crescendo os valores no domínio, no eixo X, os meus valores no eixo Y também vão crescendo. Aqui eu tenho aproximadamente, vamos colocar aqui menos
menos 1 da vida, aí eu vou crescendo, menos 5, ó, menos 0,9, 2, menos 0,7, 2,5, 0,5, 3, 0, 3,5, 0,5, 4, aí vou subindo até chegar em 5. Então, cada vez que eu vou subindo nos valores com os valores do domínio, o meu valor da minha imagem também vai subindo. Cada vez que eu vou subindo nos valores do meu domínio, se a minha imagem os valores forem decaindo, eles forem descendo, então minha função ela é decrescente. Por exemplo, se eu for ver entre 5 e 6, ok? Eu tenho o valor decrescente, porque cada vez que eu vou crescendo 5,1, os valores vão caindo, ó, em y, eles vão diminuindo até chegar mais próximo possível zero. A 6 já vai estar diminuindo, se for crescendo também, ele vai chegar em zero, ok? Então, vamos lá. Então, ele coloca esse gráfico, e esses 3 gráficos, e pergunta: a função f é crescente, decrescente ou nenhuma delas? Então veja, se eu estou trabalhando com essa função, vamos começar aqui, vamos supor que aqui fosse menos 10, um exemplo. Eu tenho um valor de menos 10. Vou para menos 9, veja, eu estou subindo, estou aumentando, menos 9, menos 10, menos 9, menos 8, estou subindo de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, estou subindo. Os meus valores de y, eles estão subindo também ou eles estão caindo, estão reduzindo. Aqui eu tinha, vamos supor que aqui fosse 10, 10, 9, 9, aqui ó, 8 aqui aproximadamente 3, aí 7 aproximadamente, 7 aproximadamente 1, em 5 eu vou ter, em 4 aqui eu vou ter 0, veja, então em mais ou menos aqui, menos 3 eu vou ter 0, alguma coisa, aí vou caindo. Cada vez que eu vou aumentando meus valores no eixo em x, os meus valores no meu eixo em y estão reduzindo, então essa função é decrescente. Já essa função, eu vou aumentando os valores em x, tá vendo? E meus valores em y, eles vão aumentando. Então essa função é crescente. Então essa função aqui, eu tenho parte dela decrescente até o eixo mais ou menos aqui, eu tenho ela decrescente, e aqui ela começa a ser crescente, porque os valores vão subindo no eixo em x, e eles também vão crescendo no eixo em y. É interessante a gente pesquisar e entender o que é uma função crescente e decrescente e uma função inversa. Okay? Então aqui temos alguns exemplos para vocês calcularem e trabalharem no caso das funções, ok? E para você identificar a função em que parte a função é crescente, em que parte a função é decrescente. É interessante nós vermos isso, lembrando, cada vez que eu vou aumentando os meus valores em x, se meus valores em y forem caindo, a minha função é decrescente, se eles forem subindo, minha função é crescente. Então, é bem tranquilo de nós avaliarmos isso. Tenham todos ótimos estudos e muito obrigado.